Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pode Aliviar. Nós estamos aqui hoje com a presença do Dr. Cláudio, que é médico psiquiatra. Ele mesmo vai se apresentar, porque a gente sabe da correlação entre a psiquiatria e a dor, principalmente na dor crônica. Muito obrigada, Cláudio, por ter vindo, por sempre dividir com a gente esses nossos pacientes, por nos dar feedback, por trabalhar desse jeito tão ético, da forma como você faz. Vou pedir para você se identificar. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Mariana, obrigado a todos, né? Eu sou Cláudio Duarte, sou médico psiquiatra, também atuo com psicoterapia, tenho uma 25, a gente nem gosta de falar muito, né? 20 e tantos anos de carreira, e dor realmente é uma constante, né, nas queixas dos pacientes em geral, quando não é a queixa principal. Então realmente é uma parceria muito bacana com a Mariana, com a clínica dela, trabalhar pertinho, a gente tem bastante coisa em comum, trabalha de uma forma muito bacana e estamos aqui para colaborar no que a gente puder. Até para continuar, assim, hoje está aqui a doutora Aline, não estão todos da equipe, mas a doutora Aline, a doutora Débora, que vocês já conhecem aqui da clínica. Eu sou Mariana Palladini e a ideia é a gente de falar de psiquiatria. Primeiro caiu de encontro com a doutora Aline aqui, que é uma entusiasta no estudo da psiquiatria, uma psiquiatra enrustida, né? E que fala um pouquinho, por que você vê a psiquiatria próxima aí da dor, Line? Eu consegui descobrir isso depois de muito tempo, né? Antes eu não sabia o porquê, mas depois você vai descobrindo ao longo da vida os porquês. Eu sempre quis fazer psiquiatria, eu entrei na faculdade de medicina querendo fazer psiquiatria. No 5º ano da faculdade, são 6, eu decidi fazer anestesiologia, porque eu comecei a me encantar mais e porque eu me frustrei numa área da psiquiatria que eu não me identifiquei muito e que eu inevitavelmente teria que passar. Mas desde sempre acompanhei os psiquiatras, a faculdade, os trabalhos, tudo em relação a isso. Fui fazer anestesia, fui fazer dor por um acaso e achei uma intersecção de anestesia com psiquiatria, que é a dor, né? E depois eu descobri, eu falei, olha onde a vida me levou, né? Para chegar onde eu queria inicialmente. Bem isso, né? Porque você também vê isso, né, Débora, aqui da intersecção da... Como é que você vê isso? O que você percebe? Bom, a gente sabe que ter alguns distúrbios psiquiátricos é um fator de risco para desenvolver dor crônica, né? E além disso, aquele paciente que não tenha nenhuma alteração psiquiátrica prévia, com bastante tempo de dor, né, sentindo dor por bastante tempo, ele vai acabando tendo alterações, né, na neuroarquitetura e ele vai acabar desenvolvendo alguns transtornos psiquiátricos associados. Então a gente vê isso muito ligado, né? A gente sempre vê as duas coisas acontecendo. Uma engrenagem, né? Como se fosse uma engrenagem. Exato. Uma piorando a outra, né? Ou uma retroalimentação, né? Exato. Ou predispondo à ocorrência da outra. Como é que você vê isso, Cláudio? Agora vamos ouvir do nosso expert, né? Afinal de contas é para isso que ele está aqui, para ajudar a gente. A gente ouve muito os pacientes que chegam no consultório, Cláudio, e eles falam assim, às vezes eles já passaram por diversos médicos, o paciente de dor crônica, para chegar numa clínica de dor, ele já passou por diversos médicos, várias especialidades. E principalmente nas dores nociplásticas, que são dores do tipo fibromialgia, enxaqueca, síndrome do intestino irritável, muitos deles ouviram de colegas, essa dor é psicológica, emocional, porque a gente sabe que a fibromialgia, por exemplo, ela piora quando o seu estado emocional não está tão equilibrado, né? E vem esse papo essa sua dor é emocional, e que essa dor é psicogênica, que a gente chama, né? Uma dor psicológica. Você quer esmiuçar um pouco isso? Então, acho que as pessoas quando falam a questão de algo ser psicológico, né? Seja dor, seja qualquer outra queixa, né? Isso não deveria ser um demérito à queixa, né? Porque dizer que alguma coisa tem um reflexo no psiquismo de alguém é usado no linguajar comum, no dia a dia, como uma minoração, né? Como uma subestimação da realidade do sofrimento, e dá essa cara de etéreo, né? Então, se é psicológica, não tem como palpar, não é um órgão, né?
onde é que eu vou pegar o psicólogo? Né? Não tem como provar, cadê o exame que você tem isso? E aí vira, daí para descambar para a questão do preconceito do é frescura, você é falta de força de vontade, você não sabe o que realmente é sofrer e tal, e aí vem toda, né, as conjecturas, vamos dizer assim, subjetivas de cada um julgando a queixa do outro. E por incrível que pareça, médicos fazem isso muitas vezes, né? A gente tem que se vigiar constantemente para não usar a nossa métrica de sofrimento no sofrimento do paciente, né? Então quem trabalha com dor consegue ter clareza disso, o que é, né? O que interessa não é o que eu acho da dor dele, mas sim o que ele acha da dor própria, né? E isso também acontece dentro da área da psiquiatria, mas tem muitas outras áreas da medicina que é difícil para o próprio colega que do dia a dia lida lá, sei lá, né, com algo que ele palpa mais, né, que é mais que as pessoas entendem como físico, né? Físico. Anatômico, né? Mas aí eu venho lembrar o quê? O cérebro não deixa de ser uma coisa física, né? O cérebro é palpável, o cérebro existe, né? Então o nosso sistema nervoso central, ele tem lá, né, a sua dinâmica, a sua fisiologia, que explica muito dos quadros dolorosos, né? E explica muito do sofrimento de seres humanos que vão buscar um psiquiatra ou que estão com alguma questão. O que acontece é que nós conhecemos muito pouco, né? Então eu acho que até a própria escolha, não sei para mim, Aline, mas não sei se para você, Aline, mas para mim, escolher psiquiatria foi uma decisão, inclusive, com vistas ao que aconteceria nos próximos 30, 40 anos enquanto eu fosse exercer, né, a profissão médica. E eu sabia que era uma das fronteiras que eu iria terminar a carreira e me aposentar. Eu não quero, mas um dia vou, né, inevitavelmente. E ainda vai se saber muito pouco, apesar de ser exponencial o conhecimento que a gente está tendo nas últimas décadas a respeito do funcionamento, né, do sistema nervoso, do cérebro, da mente humana, qual a ligação disso, né, como é que a gente explica um pensamento através, né, de impulsos elétricos, de trocas de substâncias que são secretadas entre um neurônio e outro e vão agir no neurônio seguinte, e toda a orquestra que é, né, o funcionamento da mente. E isso ainda nós estamos engatinhando, ainda é muito mais mistério do que, tem muito mais coisa a descobrir do que coisa que nós sabemos, apesar do volume gigantesco de coisas que a gente veio a saber. Então, voltando à questão principal, o que é, né, essa questão desse jeito pejorativo de falar que a dor é psicológica, né? Sim, é também psicológico. O psicológico de alguém, a forma como alguém vivencia alguma coisa, os valores que ela tem, a cultura, a própria percurso de vida, a biografia de alguém e outras questões vão influenciar na forma como cada um sente dor, né? E aí entra a questão, né, que foi dita pela Débora. A intersecção é enorme, porque tanto a dor crônica é predisposição ou desencadeia quadros psiquiátricos, como quadros psiquiátricos se o sujeito ao longo da vida se depara com algum tipo de lesão ou de afecção ou de quadro, né, geral, clínico geral que possa incorrer em dor, essa pessoa também vai acabar tendo uma chance muito maior de sofrer muito mais com aquela dor, né? Que é a mesma dor que uma outra pessoa teria, mas o deprimido vai ter um sofrimento muito maior e tem a chance dessa dor virar uma dor crônica ou virar uma dor arrastada, uma de maior intensidade, uma dor debilitante, uma dor incapacitante, muitas vezes. Então a intersecção é gigantesca, né? Mas não é, o psicológico não deveria ser usado como o psicológico não deveria ser usado como minoração, né, do sofrimento de alguém, ao contrário, né? Sim, é também psicológico e esse aspecto precisa ser levado em consideração, né, o psiquismo de alguém quando se trata qualquer quadro doloroso de alguém. Olha, gente, as três querendo bater palmas pro Dr. Cláudio, porque em poucas palavras ele falou assim, sensacional, porque eu acho que o nosso objetivo do podcast de hoje, Cláudio, é exatamente isso, é desmistificar, primeiro, que problemas psicológicos é uma loucura, isso aí é coisa de antigamente. Hoje em dia a gente sabe da alteração de neurotransmissores. Eu, que estou na menopausa, né? Eu sei da alteração de todos os neurotransmissores que eu estou sofrendo, porque o hormônio um sobe, o outro desce, o outro sumiu, o outro não sei o que lá na menopausa. E eu sei dessas mudanças. Então, assim, isso já é estudado. E como você falou, uma coisa que eu amei, que você falou que eu amei, eu queria fazer alguma coisa que
perdurasse por mais tempo, né? E que a medicina tivesse, que você fosse aprendendo com a medicina. Nós trabalhamos com dor e a gente sabe que a dor que a gente conhecia na faculdade é aquela dor inflamatória, que o que a gente trata aqui é uma dor que não existia naquela época, não se pensava, não se falava. Sim. Né, dor neuropática, do nosso plano, imagina, nem se cogitava isso. A própria fibromialgia era um conceito mais recente. A fibromialgia, o conceito da fibromialgia era de que era uma coisa psicogênica, de que não tem como comprovar, não tem como saber, então não existe, então é psicológico do paciente, né? E se a gente e se menospreza e se coloca como se fosse uma coisa pejorativa, né? O importante é entender que as patologias psicológicas, psiquiátricas, elas não são pejorativas, né? Isso depois do Covid conseguiu, eu acho que só depois eu não sei se você tem essa percepção, mas depois do Covid eu vi que as pessoas começaram a procurar mais ajuda, até porque, por exemplo, em jovens, cada vez mais a gente tem jovens na psiquiatria, né? Quer falar um pouco disso, do como é que foi esse enfrentamento não tem tanto a ver com a dor, mas pra gente aprender um pouco? Acho que sim, acho que a pandemia trouxe dor de várias formas para todo mundo, né? Foi uma época em que a humanidade inteira enfrentou algo novo, né? Em que houve decisões ou até mesmo orientações de saúde pública equivocadas, outras corretas, outras compreensíveis, porque era o que se tinha para fazer à época, mas o impacto disso, eu sou pai de três meninas, né, que praticamente perderam um bom pedaço da sua adolescência por conta da pandemia. Por quê? Porque foi difícil, né? Isso interferiu na saúde mental de muita gente, até na formação. Eu tenho pacientes até hoje usando máscara em qualquer ambiente e o distúrbio e todo o impacto que o medo causou é maior do que qualquer infecção que ela possa ter pego durante a pandemia, né? Então você tem uma série de questões, a quantidade de pessoas que ou aprofundaram ou até desenvolveram durante a pandemia um transtorno por uso de substâncias, em especial o álcool, é muito maior, ficou muito mais evidente, né? Quanto a gente talvez até tinha o diagnóstico de dependência alcoólica e ninguém percebia porque tinha um funcionamento social razoável, né? Mas aí começou a beber dentro de casa, começou a beber dentro de casa e isso passou com a família, isso passou a ser um problema, né? Quantos casamentos não entraram em crise, apesar de muitos outros terem melhorado ou até acontecido em função da pandemia, mas também, enfim, ela mexeu com certeza com o cotidiano e com a mente e com o funcionamento psíquico, emocional de todo mundo. E eu não sei, até uma pergunta, eu não sei como foi a busca por ajuda para quadros dolorosos durante a pandemia. Aumentou ou muita gente ficou desassistida? Durante a pandemia, não, né? Durante a pandemia as pessoas não procuravam ajuda, a não ser o que eu peguei mais, as meninas acho também, né? Mais pacientes oncológicos, que esses não tinham como, eu peguei muito fase final de vida, a parte de paliativo, que foi muito doloroso, porque a gente tinha que fazer dentro de casa, não podia levar para o hospital. Foi um momento que a gente teve que se virar nos 30, todos os médicos, né, em relação a isso. Mas depois da pandemia, o que a gente pegou mais em relação à dor foram aqueles pacientes que estavam bem, porque faziam atividade física, isso, aquilo, outro, e eles deixaram de fazer por 2 anos, até assim, meu pai, minha mãe não fazia pilates, não fazia nada, mas ele ia até a farmácia, voltava, ele ia até o supermercado, voltava, o idoso tinha uma atividade física. Esses idosos, eles fizeram uma sarcopenia, que é uma perda da massa muscular absurda. E aí, assim, as patologias de coluna... musculares, né? Em geral. Todas as musculares. Joelho, quadril, por causa da falta de fortalecimento muscular, né? Então, eu tenho alguns pacientes de neuropatia do doente crítico que ficaram com dor crônica porque tiveram também complicações do Covid, ficaram muito tempo em UTI, entubado. Eu tenho pacientes com dor crônica, uma polimialgia do Covid, né? Vocês pegaram também? Que é tipo que eles chamam de um Covid longo ou algo do gênero, mas é uma mialgia pós-Covid. Para as pessoas entenderem, polimialgia. Bom. Não vai ser grego. Uma dor muscular generalizada.
E que é decorrente da Covid. Isso, que foi decorrente da Covid. O Então, próprio uma vírus da poliomielite Covid do causa Covid. essa Exato. situação. E a neuropatia do doente crítico, que é aquela pessoa que ficou entubada, que ficou na UTI por muito tempo, ela acaba desenvolvendo lesões dos nervos periféricos e isso vai gerar dor também. Então tem essas duas situações, complicação do próprio vírus e complicação por ter ficado muito tempo internado em UTI, imóvel por conta do vírus. Eu trouxe aqui um exemplo, eu gosto, nas minhas consultas, nós gostamos aqui no Centro Paulista de Dor, segura esse aqui, por favor. Na verdade, assim, aqui no Centro Paulista de Dor, a gente gosta de mostrar para o nosso paciente o que ele sente, né? Imaginando que o paciente já passou em diversos locais e ele não entendeu a dor dele, a gente prioriza que uma das coisas mais importantes é ele entender o que está acontecendo com ele. Então a gente tem algumas artimanhas aqui. Esse aqui é um cérebro, né? Agora é um meio cérebro, metade do meu cérebro está com a Aline no momento, que a gente se junte para poder continuar um cérebro inteiro. Eu gosto de exemplificar para o meu paciente, e aí a gente vai esmiuçar, Cláudio. Por exemplo, um paciente que tem dor, aonde essa dor é sentida? Eu vou dar um exemplo de um paciente que tenha, por exemplo, uma osteoartrose de joelho. Quando ele tem um estímulo doloroso no joelho, esse estímulo vai percorrer, vai chegar aqui na coluna, vai subir para o cérebro, e no cérebro, aonde essa dor é afetada, né? O que ela faz no cérebro? Ela faz um impulso, puff, que vai atingir várias áreas do sistema nervoso central, né? Então, assim, a gente sabe que o cérebro ele é dividido em espaços, onde cada espaço tem uma função. Um tem a função do equilíbrio, o outro tem a função da fala, o outro tem a função motora. Por isso que, às vezes, o paciente ele tem um AVC, por exemplo, ele tem um derrame cerebral, e fala assim, esse meu tio, ele teve um derrame e ele parou de falar, né? Então, assim, por que isso aconteceu? Porque o derrame ocorreu na área aonde teve na área da fala, por exemplo, né? Enfim. E quando a gente tem a dor, ela atinge várias áreas, inclusive essa área que é uma área responsável justamente pela nossa emoção, né? Então, é por isso que quando a nossa área da emoção está estimulada, quando o nosso paciente está mais deprimido, por qualquer situação, ele piora da dor, porque isso aí é uma via de duas mãos, né? Aí eu queria juntar isso, então, já que a gente está falando das duas áreas com o Cláudio. Cláudio, explica um pouco pra gente essa história de que, faleceu meu cachorro ou aconteceu alguma coisa com um ente querido e eu pioro da dor. Você explica do ponto de vista psiquiátrico, por favor? Vamos lá. Veja, quando alguém está deprimido, né, e a gente usa o termo depressão não para explicar uma tristeza ou uma situação momentânea, né? Depressão está mais por uma questão sindrômica, né? Então, ao sentir tristeza, todos nós podemos sentir, né? Um dia ou por uma razão qualquer, né? Então, por exemplo, se o cachorro faleceu, eu vou ficar triste, né? Eu vou ficar triste por um certo período. E isso é uma reação esperada a uma situação de que, poxa, perdi o meu cachorro, né? Então, seres humanos que não estão sob um estado alterado do psiquismo, ao ponto de ser chamada então de depressão, ela vai passar por o que a gente chama de uma situação de luto. Então ela vai ficar triste, ela vai sentir falta, ela vai ter menos ânimo, ela vai ter menos disposição para fazer coisas prazerosas, ela vai se sentir, talvez, ter uma ou outra noite de insônia, vai ficar pensando naquela coisa que aconteceu, e ao mesmo tempo outras faculdades, outros atributos, outras características daquela pessoa vai fazer com que ela se adapte a essa nova realidade, né? Então ela vai usar a crença dela, a espiritualidade dela, os amigos que ela tem, aquilo que possa deixá-la animada, ela vai tentar se compensar daquele sentimento negativo da perda do cachorro, né? Mas se alguém sofre de
de um quadro que já está há algum tempo causando um desconforto, né, que convive com esse desconforto, né, que no máximo a pessoa consegue ter um tratamento que minore esse desconforto, né, como por exemplo o desconforto de quem tem qualquer dor crônica, pode ser uma fibromialgia, pode ser uma artrose no joelho, pode ser uma lombalgia, que é a causa mais comum de afastamento de pessoas do trabalho, né, a queixa mais comum nos consultórios psiquiátricos, nos consultórios em geral, né, essa pessoa, ao perder o cachorro, com certeza o humor dela vai decair, seja por uma reação, seja se ela ficar depois depressiva de maneira continuada, apesar de já ter um tempo razoável que o cachorro morreu, que a pessoa já se adaptou, ou deveria, ou se esperaria que ela se adapte na vida, que ela consiga recobrar, né, o gosto por viver, que o sofrimento da perda do cachorro não seja mais tão importante, vai ficar lembrança, sei que vai ser uma lembrança ruim ter perdido qualquer coisa que a gente gostava, mas a maioria das pessoas melhoram e se adaptam e seguem a vida. Aquele indivíduo que tem dor, ele vai ter um fator a mais, né, para ter dificuldade para superar esse luto da suposta, hipotética perda do cachorro aqui, como também é possível que ao estar ali em sofrimento por ter perdido o cachorro, essas mesmas regiões do sistema nervoso central, né, que comandam as emoções, elas recebem também informações de que ela está com dor. E ao ter, né, os dois sofrimentos somados, a leitura emocional, a leitura neuroquímica mesmo do córtex, das regiões, né, que controlam as emoções ali no cérebro de alguém, vai tender a piorar as duas coisas. Eu vou me queixar mais ainda do cachorro porque eu tenho dor, já é um sofrimento a mais, como eu vou também me queixar mais da dor porque olha só, eu estou aqui de luto e que droga, perdi o cachorro e ainda tenho que conviver com a dor. Então você tem ali, né, a dor, né, do tal joelho da artrose que vai ter lá na onde, me perdoa se eu me corrija se eu cometer algum erro. O local, o sensor, vamos dizer, do joelho da pessoa que está com dor, quando essa dor é crônica, esse sensor fica mais sensível. Esse local, esses organelas, né, esse sistema, né, biológico que sente, que capta, né, o estímulo doloroso, se a dor é crônica, ele dispara mais fácil. Tá correto? Isso chama sensibilização periférica. Depois tem uma sensibilização central, que é a mesma coisa. O local onde sente a dor mais facilmente porque está sentindo a dor há muito tempo. Então, acho que o corpo humano tem um pouco disso, né? Tudo que a gente usa pouco, o organismo dá um jeito de deixar de manter aquilo funcionando, e tudo aquilo que a gente usa muito, por algum acaso, ele tende a reforçar, ele exacerba. E isso pode acontecer do lado bom e do lado ruim. O lado ruim é que a dor vai ficar mais fácil disparar a dor, mais fácil sentir a dor, e ainda dispara outros mecanismos, né? Dor crônica aumenta o índice de cortisol, né? Que é outro sistema neuroendócrino, que é o hormônio do estresse, que vai fazer com que você sinta mais sofrimento ainda, porque altera várias outras coisas dentro do corpo humano. E tudo isso vai entrando num efeito cascata, num efeito dominó, que termina com um agravamento. Então, isso explica por que alguém que está no luto, ou com uma depressão, ou um luto que se complicou com depressão, se sofre de uma dor, vai se queixar muito mais da dor, vai precisar de muito mais ajuda nessa hora, né, do tratamento ali multidisciplinar e medicamentoso também, para poder lidar com a dor neste momento. Da mesma forma como tratar a depressão desse sujeito vai ajudar a colega aqui a ter menos queixa do paciente dela com dor. Certo? Então, aí você mostrou de forma clara de forma bem clara e amarrada, que assim, existe alteração de neurotransmissores, existe aumento de cortisol, existe uma série de coisas, e não é uma coisa, porque, de novo, né, o psicológico, ele tem alterações de neurotransmissores, de hormônios, é uma evolução. Os mesmos envolvidos no mecanismo de dor, então, não né? Dopamina, noradrenalina, não é uma frescura do paciente. Então, o fato... Aí, para o leigo, né? O fato de você piorar da sua dor quando você está se sentindo mais depressivo, mais triste, isso tem um motivo de ser. Então, você não tá louco, isso aí não é coisa da sua cabeça. E é uma coisa que tem que ser tratada. E como o Cláudio falou, de forma multidisciplinar. É por isso que a gente precisa, às vezes é até difícil. Vocês conseguem mandar o paciente para o psiquiatra fácil?
Não, tem uma grande resistência inicial. A pergunta que não quer calar. É mais fácil disfarçar que vai mandar pro neuro. Vai pro neuro. Boa, vai pro neuro. Neuro Eu acho que também puxa aquilo que a gente estava falando no começo, né? De invalidar a queixa do paciente, que ele escutou tanto que a dor é psicológica, que você manda para um psiquiatra e fala assim, mais uma tá falando que minha dor é psicológica. Exato. Então você tem que... Essa é a hora de explicar, sim, mais Exato. um que está dizendo, só que agora eu estou te dando como ajudar. Né? Ela é psicológica e tudo que é psicológico é palpável, acontece porque você tem neurônio, porque você tem neurotransmissor, porque você tem receptor para o neurotransmissor e porque você tem uma orquestra, né, dentro da cabeça que é o que faz a gente ser o que somos, né? Então não tem como, tudo acontece ali de forma palpável. Débora, você faz o que quando você quer mandar? Então, eu explico a parte da fisiologia, de como acontece. Eu explico que a dor aguda vai para a córtex somatosensorial 1 e 2 e que à medida que a dor vai sendo não um sintoma que obriga que se faça uma ação, o cérebro passa a jogar para uma área que é a área que faz a modulação de sentimentos. Então, eu explico para o paciente isso e com isso eu mostro para ele a necessidade de que ele trate essa parte também e que não adianta ele tomar uma medicação para dor se ele não tratar as conexões cerebrais que estão fazendo a persistência desse quadro doloroso dele. E eu encontro uma outra barreira também, porque aqui a gente está falando dos neurotransmissores que são comuns, da depressão, da dor, né? Quando a gente vai prescrever para o paciente as medicações para controle de dor, algumas delas são incomuns com os tratamentos psiquiátricos. E aí o paciente, na primeira hora, ele olha, não, mas eu não vou tomar isso. Isso aqui é para depressão, isso aqui não é para dor. Aí você também tem que explicar que neurotransmissor e tudo mais, que não está invalidando a dor dele, a gente não está falando que ele está inventando, que ele está criando, né? Então, assim, a gente tem essas barreiras ali no consultório, tanto para prescrever a primeira medicação, quanto para encaminhar para o colega. Aliás, uma coisa curiosa é que entre os critérios para diagnosticar depressão, você tem uma série de sintomas chamados de sintomas viscerais ou sintomas, né, somáticos do quadro de dor. Quanta gente tem depressão, mas não vai se queixar de tristeza, vai se queixar de dor, vai se queixar de mudança no apetite, vai se queixar da mudança na libido, vai se queixar numa série de outras coisas que não são psíquicas, são puramente sentidas no corpo, Física, né? Físicas. Tipo, e a dor é uma das coisas muito comuns de ser queixa de depressão. Sim. E eu acho engraçado, porque você falou do medicamento, acho que a gente pode esmiuçar um pouquinho isso de medicamento, mas eu acho interessante porque eu criei primeiro que eu nunca mando o paciente para o psiquiatra na minha primeira consulta, mesmo eu achando que aquele paciente específico precisa. Segundo, é entender que nem todo mundo precisa, né? Tem alguns que conseguem, mesmo de dor crônica, que não é assim. A dor crônica, ela tá muito próxima da depressão, das crises de ansiedade, mas não é 100%. Tem muitos que tem, mas tem outros também que não tem, né? Então isso é importante pensar. E outra coisa importante também é a gente falar que, assim, em relação aos medicamentos, às vezes eu quero entrar com um medicamento que é um antidepressivo, que é estudado para tratamento de dor neuropática, mas eu acabo não entrando nesse primeiro momento, mesmo explicando para o paciente que ele precisa de um remédio, porque ele tem não, mas antidepressivo eu não vou tomar porque eu não estou com problema psiquiátrico, né? Veja, é importante a gente entender que existem alguns medicamentos que são anticonvulsivantes, antidepressivos, neurolépticos, ou mesmo aqui a gente tem no Centro Paulista de Dor a infusão de BSV, que é bloqueio simpático venoso, que trata tanto depressão quanto ansiedade, quanto a própria dor, né? E a gente já fala disso um pouco, mas muitas vezes essa resistência do paciente, ela precisa ser conversada. É por isso que eu, quando idealizei, montei a clínica, eu falei, na clínica as nossas consultas demoram 1h30, às vezes o retorno demora 1 hora, porque o paciente tem que entender tudo isso. E não vai ser em 5 minutos que a gente vai conseguir explicar para ele, olha, você tem depressão, sua depressão. Não é assim que a gente consegue explicar. Ele tem que entender que como a dor é sentida, aonde a dor é sentida, o porquê que a gente está precisando de um apoio de um colega. Às vezes é do cloud psiquiátrico,
é psiquiatra, às vezes o paciente já tem... também. Psiquiatra, todos nós. Às vezes é um paciente, às vezes é um ortopedista que precisa estar junto, às vezes é um cirurgião de coluna, às vezes... E a gente tem que estar aberto para isso, né? Então, muitas vezes a gente precisa do nosso paciente, a gente precisa dele entender isso, por isso que a gente precisa de tempo para poder falar com ele e explicar. Essa é uma coisa que na prática da saúde mental é muito interessante, porque às vezes chega a demorar ano para que você convença alguém e consiga fazê-la entender a natureza daquilo que fez ela te procurar. Né? Então tem essa construção da percepção do seu próprio problema como parte da solução do problema. Então a parte psicoeducacional é fundamental, né? Em várias áreas. Na minha é arroz com feijão e na dor então fosse mais ainda, né? Eu não achei que demorasse tanto assim, achei que o paciente quando te demora. procura... Eu ainda tenho jeito. Ufa, graças a Deus. Não precisa cortar essa parte. Não, mas demora mesmo. Porque às vezes ele chega com uma percepção do problema dele e você ouve e você, depois de algum tempo, macaco velho, a gente olha e fala, eu já sei o que é, mas eu não posso falar ainda, né? Você tem que esperar, Nossa, você tem que trabalhar, você tem que fazer a pessoa chegar na percepção da coisa. Isso é muito legal. E uma outra coisa que você estava falando de remédio e tal, é que é muito importante que o leigo tenha essa ideia de que quando o remédio é para uma coisa e está escrito aquela coisa na bula, é só para aquela coisa. Gente, hoje em dia, eu não sei vocês, mas assim, mesmo dentro da área da saúde mental, cada vez mais a gente está vendo, e talvez seja uma questão até de cultura ou até mesmo da forma de organização da informação da Visa, da bula e tudo mais, e às vezes um fármaco ele é estudado e para ser comercialmente disponível e a indústria precisa investir um monte para chegar naquele fármaco, para estar na farmácia, ela quer obedecer logo às questões regulatórias e colocar o medicamento disponível para as pessoas. E depois mudar isso é muito complicado. Então, às vezes, o medicamento é usado há 10, 15, 20 anos que ele está, né, na prática médica, e ele vai encontrando ao longo da prática outras, embasados igualmente em ciência, em estudos com questão de segurança, de eficácia, de comparação com o medicamento padrão anterior para tratar aquilo e tal, e ele ganha uma aplicação diferente daquela que está na bula. Né? E na prática comum a gente começa a prescrever, né, de forma bastante frequente um determinado remédio que, se você olhar na bula, a pessoa fala, mas eu não tenho isso. Né? Não tem, mas quem falou que o medicamento só serve para isso? Quando a gente vai falar de antidepressivo tricíclico, que são medicamentos antigos, da década de 70, 80, talvez até antes, alguns. Não, né? fala mal da década de 70. Não pode, né? Nem eu nem você podemos falar muito mal disso. Melhor safra. Né? Melhor safra. Esses medicamentos eles têm uma ação analgésica local, né? Então é usado na dor crônica porque eles têm uma capacidade de realmente mudar a percepção dolorosa, além de mudar o humor. Né? Quando manipulado, eu manipulo, às vezes, para dor neuropática periférica localizada, isso na época que não existia o PET de lidocaína 5%, que aliás sou pesquisador de bloqueador de canal de sódio, e quando você pega essa mesma amitriptilina que você dá para depressão via oral, e manipula você faz, eu manipulo creme transdérmico e você coloca na pele, eu sei porque eu já experimentei na minha pele, e você então, consegue antidepressivo anestésico local. com a mãozinha, olha só. Né? Gostei. Então é e isso. às vezes o que a gente quer é é o efeito mão na roda colateral para usar do os remédio. trocadilhos ruins. Né? Tem remédio que a gente usa que a gente está visando o efeito colateral. Esse dá sono, ótimo. Então para você vai ser bom porque vai melhorar o seu sono. A escolha muitas vezes do antidepressivo ou do fármaco para tratar qualquer questão psiquiátrica, às vezes se dá pelo efeito colateral, daquilo que é entendido como efeito colateral, mas neste caso aqui é bem-vindo, né? Sim, este efeito. E assim vai. Assim como, e isso vai de encontro, por que um remédio agora, por exemplo, tem beta-bloqueador que a gente usa para tratamento de enxaqueca, né? Então assim, é um remédio que diminui a frequência do coração, é um beta-bloqueador, mas a gente usa para tratar alguns tipos de dor de cabeça. Nossa, mas parece que não faz muito sentido isso, mas é isso mesmo. É porque ao longo dos anos, e eu já participei, o que o Cláudio falou sobre bula, eu já participei da preparação de bula, eu sou pesquisadora do PET lidocaína 5%,
Eu sou pesquisadora deles lá da Alemanha e enfim, antes de vir para o Brasil. E eu participei da formulação da bula, e uma coisa muito louca, o estudo que a gente fez foi um estudo multicêntrico em 7 países. Pegaram países da Europa, países da Ásia, países da América do Sul. Acabou, como o Brasil é muito grande, a gente fez 7 sites no Brasil, acabou não pegando outros países da América do Sul, mas para ver a população, porque tem alteração também da população em relação à dor. E quando a gente foi fazer a bula disso, a gente foi fazer o compêndio, né? Ah, não, mas Mariana, tem que colocar que pode dar febre. Não, mas calma, o paciente que teve febre foi um paciente que pegou uma gripe quando estava no estudo. Ah, não, mas coloca porque na bula eles colocam para se proteger. Né? Então a gente tem que entender que a bula é uma proteção. Por uma questão da verdade, né? Olha, se teve um paciente que teve febre, tem que estar na bula, porque temos que prezar pelo preciosismo da coisa. Né? Mesmo não tendo relação, existe uma proteção. A bula é uma proteção em relação a como é que fala? A ser processado, e além disso também a bula ela serve para mostrar a verdade, como o Cláudio falou, né? Então a gente acaba embutindo nisso. Se vocês tiverem perguntas também vai falando pro Cláudio, mas eu tenho uma pergunta. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre depressão e ansiedade. Por quê? Tem alguns pacientes que se apresentam na minha frente que eu acho que estão deprimidos. Não sou psiquiatra, você sabe que eu te mando e tá tudo bem. Ou para você ou pro colega que já atende esse paciente. E que o diagnóstico vem como um diagnóstico de TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Olha, eu tenho uma coisa para falar, que algo que talvez só a idade, só ser da safra de 70 que permite a gente dizer essas coisas, né? Mas todos esses sistemas classificatórios, diagnósticos, né? Tudo aquilo que de alguma forma se convenciona, né? Em especial na área da saúde mental, da psiquiatria, que de alguma forma, enfim, ao longo também, só para ter uma ideia, uma clareza do que eu vou dizer. Se fosse uma coisa que pudesse ser chegada a uma precisão, a uma versão, né, a uma questão imutável, né, você não teria, hoje nós estamos na 11ª revisão da Classificação Internacional de Doenças, né, o diagnóstico estatístico americano que fala sobre doenças mentais está na sua 5ª, indo para a 6ª versão, ou seja, se as pessoas que fazem os sistemas, que de alguma forma vão dizer quais são os critérios para delimitar e poder rotular, né, poder dar ali uma entidade nosológica, um nome para um quadro qualquer de saúde, ele precisa ser constantemente revisto. Isso já é a primeira coisa de que ela não é uma coisa exata, né? Então, não estamos falando de, né? Essa é uma tentativa, né? E útil, muito útil. Não sou contra de forma alguma, né, sistemas classificatórios diagnósticos, porque eles são muito úteis para o ensino, eles são muito úteis para que a gente possa testar os remédios, as terapêuticas para as coisas, eles são muito úteis na comunicação dos colegas, ou te encaminhando um transtorno de ansiedade generalizado, você vai saber mais ou menos o que eu estou te mandando, né? O diagnóstico. É interessante psicoeducacionalmente para o paciente saber, olha, o que eu tenho, tá? Puxa, eu tenho isso daqui, eu preencho esses critérios. Mas na hora do mundo real, na hora que você está com o sujeito ali na sua frente, eu não enxergo um diagnóstico, eu não enxergo uma tabela, eu não enxergo um CID, eu enxergo o ser humano. E a hora que você vai enxergar esse ser humano, é difícil de distinguir, porque a depressão que eu possa vir a ter é diferente da depressão da Mariana, da depressão da Linda, da depressão da Débora, né? A gente pode sofrer de maneiras diferentes. Por exemplo, tristeza é o sintoma mais comum associado à depressão. O cara está deprimido, ele está triste, ele tá para baixo, Tem depressão que a pessoa não tem, preenche critério, você pode chamar de depressão, você vai tratar como depressão e a pessoa vai melhorar, mas ela não vai ter tristeza, né? Ela vai ter outros tipos de sintomas, né? Tem gente que fica agitado quando está depressivo. Euforia? Né? Não, é depressivo, só que não tem a sensação, vai se queixar da dor, vai se queixar da falta de ânimo, né? De não ter mais graça nas coisas, mas a pessoa não chega para você falando, eu estou triste. Não. Tem depressão que a pessoa vai ficar o dia todo na cama, tem depressão que a pessoa fica o dia todo agitada, inquieta, não vai produzir nada, vai ficar angustiada, não para, tem ansiedade importante. Aí eu volto na sua pergunta, sempre amarro, né?
Então, olha só, essa coisa de entre depressão e ansiedade, né? Aquilo que sindromicamente é depressão, aquilo que sindromicamente é ansiedade, tem uma zona tão cinza de tanta intersecção entre essas duas coisas, que o diagnóstico que eu mais faço é o tal do CID-F41.2. Sabe o que é isso? Transtorno misto de ansiedade e depressão. É tão difícil de distinguir o que é mais importante, se é depressão ou se é um sintoma ansioso, que eu falo assim, eu não sei. Né? Acho que as duas coisas são importantes. E isso tem um substrato biológico, ou uma coisa, uma explicação biológica para tal. Os neurotransmissores envolvidos nos sintomas do deprimido e do cara que tem uma ansiedade generalizada basicamente são os mesmos. Talvez seja a forma como cada um vivencia essa alteração, né, biológica que acontece ali no cérebro. Ou como cada um responde a essa. Ou como cada um responde, ou como é a arquitetura do sistema nervoso central dessas regiões de cada pessoa. Biogenética, exatamente. Né? Vai depender eu muito. acho que é aí que a gente pode chegar no futuro. Exatamente. Né? Esse estudo de Sim. como que a pessoa, o comportamento dela Você frente falou àquela epigenético? situação. Eu falei genético? Não, você falou biogenético. Biogenético, tá. É que aí fica uma coisa até mais complicada de explicar para de repente para algumas pessoas que estão nos ouvindo, né? Mas epigenética é aquelas alterações que se dão no DNA ou que são em função do DNA de alguém e que na verdade são mutáveis, né? Apesar de não estar inscrito como gene, mas são alterações que podem acontecer nos genes em função, né, do ambiente, né? O ambiente modulando o gene de cada um. A gente sabe que a esquizofrenia ela tem uma certa predisposição genética, né? A depressão e a ansiedade também. Todas elas, né? Todas elas vão ter um componente genético, embora o componente genético nunca vai conseguir explicar sozinho tudo, né? Até porque não se conseguiu ainda definir poligênico, né? Provavelmente, então tem ali muitos genes envolvidos. Hoje em dia eu tenho usado cada vez mais na prática clínica o estudo farmacogenético, né? Que a gente chama, né? Que é uma forma de você fazer através do DNA específico de cada pessoa, você colhe a amostra no laboratório, né, tem vários aí que fazem, e eles vão dizer como cada um não só metaboliza cada fármaco, não cada fármaco, né, porque você não testa os fármacos, você testa as vias de metabolização. Então você tem lá, todos nós, todos nós temos basicamente as mesmas vias enzimáticas, os mesmos tipos de enzima no fígado e em outras partes do corpo, para metabolizar qualquer coisa que esteja, né, que a gente ingira, inclusive os remédios. Só que a forma como eu tenho essas vias é diferente da dela e da dela. Então cada um vai ter uma via que é mais forte ou mais robusta para metabolizar e outra que vai ser mais fraca, menos ágil para metabolizar alguma coisa. E saber como cada um tem essas vias, o fármaco, o mesmo fármaco, a fluoxetina que eu tomar, ou que a doutora Mariana tomar, que a doutora Aline tomar, que a doutora Débora tomar, vão ser desmanchadas pelas mesmas vias no meu fígado, no dela e no dela. Só que eu posso ter a via que metaboliza a fluoxetina, ela pode ser em mim mais robusta, mais rápida. Então quer dizer o quê? Se ela for muito mais rápida que a média da população, significa que quando eu tomar a fluoxetina, o meu fígado vai desmanchá-la rapidinho. Eu só vou conseguir ter um efeito terapêutico da fluoxetina se eu tomar dose alta, né? Se por outro lado, a doutora Mariana é uma metabolizadora lenta, as vias dela para desmanchar, mesmo a fluoxetina, é mais lenta, significa que um pouquinho da dose, uma dose muito menor do que na população em média geral, já vai intoxicá-la, já vai deixá-la com efeito colateral. Então nem eu nem ela somos boas escolhas, nem para mim nem para ela seria boa escolha a fluoxetina. Eu porque demoraria para ter efeito, teria que usar doses muito altas, e ela porque uma pequena dose já faria efeito colateral. Então a gente procura escolher para o paciente aquilo que seja o mais padrão, ou seja, que ele tenha o metabolismo esperado daqueles que foram os estudos de quem tomou aquele fármaco. A mesma coisa, imagino, deve valer para os remédios analgésicos ou para os anti-inflamatórios. Então é muito útil esse exame nos dias de hoje, principalmente em paciente polimedicado, porque você vai ter muitos remédios ali interagindo ao mesmo tempo, ou que já passou por muitos remédios e fala, puxa, não quero dar mais um tiro no escuro, deixa eu ter uma ideia
do que pode ser mais adequado para aquele paciente. Assim como também existe alguns genes já dizendo não só se a pessoa metaboliza rápido ou lento, ou se metaboliza normal o remédio, como se ele também é um bom respondedor àquele remédio ou não. Para alguns fármacos isso tem, para outros ainda não se tem isso elucidado ou mapeado, mas é cada vez mais útil entender, né? Então essa coisa do remédio é muito importante. Isso, né? É muito importante. Porque senão o paciente fala, não funciona com isso, aquilo. Exatamente. Nós temos aqui na clínica a gente coleta aqui esse teste genético a gente manda para o exterior, a gente tem a nossa equipe coleta e a gente pede de alguns pacientes, principalmente aqueles pacientes que falam assim, já tomei tal remédio e não funcionou. Então a gente levanta a orelha, puxa, ele pode ter um metabolismo um pouco diferenciado. Ou pode ser só subjetividade. Ou só subjetividade, mas aí mostrar, a gente consegue. Eu tenho pacientes que eu fiz teste genético aqui na clínica e que não convertiam remédios básicos. Aí ela convertia um remédio que era um remédio extrema, lamotrigina, que era um que eu deixo como quase última instância na dor, não uso tanto. E quando eu coloquei a lamotrigina, no caso dela, que era um caso de trigeminalmia, que normalmente funciona muito bem com carbamazepina, oxcarbamazepina, eu fui com tudo e tal, aí foi mudando. Quando eu vi a lamotrigina, resolvi o problema da paciente, mas eu precisei de um teste genético, coletamos aqui na clínica e tal, foi pra fora, voltou, eu falei, volta no consultório, porque agora eu sei qual que é a sua solução. E uma outra coisa que a gente queria falar também aqui um pouquinho, eu vou pedir para as meninas também falarem, que a gente tem de estratégia aqui na clínica, é o bloqueio simpático venoso, né? O bloqueio simpático venoso, falando de medicamento, essa história de que o medicamento ele serve para uma ou outra coisa, o que é basicamente, né? Ele é um soro, o paciente tem que estar monitorizado, o paciente é feito aqui na clínica, ele tem que estar monitorizado na nossa sala de procedimento, todos nós somos aqui, a maioria anestesiologistas com área de atuação em dor, né? E ele serve para, não é um soro dessas vitaminas que vocês estão vendo por aí em algumas clínicas, mas ele é um soro específico de uma substância que, quando dada numa quantidade pequena, funciona como anestésico local, que é a lidocaína, né? E veja que hoje em dia a gente sabe, hoje em dia já tem muitos anos, que essa lidocaína dada numa dose mais alta do que a dose que a gente preconiza ser dada em pronto-socorro, mesmo no intraoperatório, que numa dose mais alta a gente consegue bloquear o sistema nervoso simpático e a gente consegue diminuir a dor desse paciente central. Quando a gente começou a fazer o bloqueio simpático venoso aqui na clínica, a gente começou a fazer também o bloqueio simpático venoso com a ketamina, que é uma substância que pode ser usada de forma ilícita até, mas que para conseguir liberação, para ter esse medicamento na clínica, a gente teve que passar por diversos processos, né? Porque eu sou a médica responsável, a gente teve que passar por foi bem penoso, mas que agora a gente tem na clínica e que também é um medicamento que age em depressão, né? E aí a gente tem agora o protocolo, que é o protocolo de ketamina para depressão, que são aqueles pacientes que têm uma depressão maior e que você precisa dar eu vou chamar de dar uma resetada, dar um enter lá no paciente para ele poder melhorar. Eu queria que a Aline falasse a experiência da paciente dela, que é uma paciente que é de depressão e que veio e que tem dor, e que eu até estava com você aqui essa semana que ela veio e que ela estava bem melhor. Como é que foi essa experiência com a ketamina que você fez para ela? Ela, na verdade, eu vou até... Ela tinha sido diagnosticada com transtorno bipolar, mas eu desconfiei que estivesse errado e encaminhei para um outro colega que acabou mudando o diagnóstico. Então, ela, num contexto, acho que ela também melhorou, porque ela iniciou um tratamento diferente do que ela estava, né? Mas ela tem uma dor crônica, uma fibromialgia, na verdade, né, associada a outros transtornos, que agora que está sendo elucidado bem o diagnóstico, mas que responde bem à ketamina. Ela vem, faz infusão mensal, ela fica com uma melhora do humor dela por quase 30 dias, de 3 semanas a um mês, e volta aqui, mas em conjunto ela também faz tratamento com um psiquiatra já
esse tratamento do distúrbio de humor dela, ou bipolar, enfim, do que ela está sendo diagnosticada, né? Então acho que acaba tendo um viés importante nela, que nesse último mês respondeu mais, mas é porque teve outro tipo de abordagem. Sim. Mas o que eu acho legal é porque ela foi uma paciente que eu vejo ela no... paciente da Nina, eu vejo ela aqui, ali, às vezes a Nina tá pegando a veia, ela vem, tá na sala de procedimento, aí eu passo por lá, oi fulana, tal, você tá aqui, a gente conhece o paciente um do outro, tal, estamos sempre aqui na clínica, e ela foi, assim, quando eu a vi dessa última semana, eu fiquei chocada, porque eu falei, meu Deus, é sua paciente, nossa, mas ela tá muito melhor. Tal, ela mudou, o psiquiatra realmente ela mudou alguns medicamentos, mudou o enfoque psiquiátrico, só para mostrar que é tudo uma coisa redondinha, né? Como trabalhar em conjunto é muito melhor. A ketamina, ela reverte aquela sensibilização central da dor, é assim. Sim, que ela age? A ketamina, ela age num receptor chamado NMDA, que é o N-metildeaspartato. E esse receptor, quando você age nesse receptor, mesmo com uma dose muito pequena, sim, pelo bloqueio, você bloqueia esse receptor. Ele é excitatório, né? Você consegue diminuir tanto a sensibilização central quanto a sensibilização periférica. Lembra que eu te falei que eu fazia um gelzinho de amitriptilina, que é um remédio que você dá via oral, e eu usava aqui, teve uma época na Santa Casa de São Paulo, que eu fazia de amitriptilina com ketamina. A gente fazia de um jeito muito arcaico, né? A gente fazia mesmo, a gente manipulava esse gel para o paciente, era com gel de eletro, eu tô falando de 1900 e bolinha, quando era o que a gente tinha, e funcionava porque a gente conseguia diminuir a sensibilização periférica com esse paciente agindo no receptor NMDA. Sensibilização periférica e central. Central, se você fizer dessa forma, não, você consegue na periférica se você der tópico. Né? Quando você dá venoso, você consegue só central. E aqui o seu protocolo, o nosso protocolo do Centro Paulista de Dor para esquetamina é endovenoso. Venoso. Existem algumas clínicas que fazem via subcutânea, mas como aqui todos são anestesistas e a gente não faz nada com sedação aqui, na sala de procedimento a gente faz bloqueios, a gente faz uma série de coisas, tudo com muita segurança, né? Anestesista é um povo meio chato. E aliás, isso é uma coisa interessante para falar para as pessoas, né? Que a gente, se as pessoas derem o Google na vida, e hoje em dia todo mundo dá, hoje não dá nem mais Google. Não, peraí, você tá velho. Eu tô velho. Acabou. Tudo bem, acabou. Falta só você falar do Orkut. Isso. As pessoas quando dão o chat GPT aí, né, na coisa, vão encontrar da ketamina como sendo uma substância que as pessoas usam como droga de abuso, né? como droga para poder alterar o seu estado mental, né? Em especial as pessoas que buscam os efeitos dissociativos, né? Aquelas pessoas que gostam da experiência de quase morte, aí você vai ler um monte de coisa a respeito disso. Não tem nada a ver com a ketamina, né? Embora a substância em si seja a mesma, não sei se usa endovenoso, usa a S-ketamina ou a destrocetamina. Destrocetamina. E aí o fenômeno não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem o menor risco de alguém em tratamento de esquetamina, né, em tratamento para dor ou para depressão com ketamina, por qualquer via, seja subcutânea, endovenosa ou a mesma intranasal, que já existe também, não existe o menor risco dessa pessoa vir a ser uma dependente, não existe o menor risco. O risco é muito baixo, né, de alguém vir a ser um dependente de ketamina, né, dessas pessoas que vão ter esse uso, que buscam esse outro uso abusivo, esse uso como droga, esse uso como adicção, esse uso que leva, né, a diversas e graves consequências, porque a dose é completamente diferente, a circunstância em que é aplicada é completamente diferente, o acesso da pessoa à substância é só durante a presença do médico, né? E obviamente ninguém colocaria em risco, né? Ou se faz também uma triagem, ninguém vai indicar o uso de ketamina para um paciente que já tem uma adicção, que tem um histórico de dependência de substâncias. Aí você começa a ter algumas coisas que são as contraindicações, né? A gente tem um protocolo, tudo aqui na clínica tem segurança, porque a gente não pode brincar em serviço, né? A ketamina, a vantagem dela é agir nesse receptor, que a única outra substância que a gente tem no mercado
para agir nesse receptor é a metadona, que é um opioide que age também nesse receptor, age no MICAP delta nesse outro receptor. E tudo que a gente faz, mesmo assim, opioide, vocês usam morfina no centro paulistidor, vocês usam opioide, tudo muito controlado. Inclusive, aqui na clínica, cada um tem um papel, né? A Aline tem um papel de chata, que na verdade, você me chamou de velha, de chata. Todo louco. É que ela é a mais velha. Ela é de todos que estão comigo, ela é a mais velha. A Aline, inclusive, ela reviu um protocolo que a gente tem que começar, a gente controla o quanto de opioide que o paciente recebe para ter certeza que ele não vai pedir a mais que poderia. Sei que eu estou viajando, por exemplo, ele chega aqui no consultório e fala, me dá uma receita. Não é assim que funciona. Dá-se a receita se tá na hora de dar, tudo com muita segurança, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Alguma pergunta, Dé, que você queira fazer? Vocês podem falar um pouquinho sobre o protocolo de BSV, sobre a ketamina? Vocês querem Mais falar? do que isso? Então, porque precisava que elas falassem também um pouquinho. Tá bom, Sim. vai, Pode meninas, ser? vocês. Quem quer falar? Débora? Não quero. Mas falar o quê? O que faltou? Sobre o tratamento. Não. Pode falar a mesma coisa. Não tem problema. Tipo, fala que... Porque eu queria que vocês aparecessem um pouco mais no vídeo. Então vocês podem falar a mesma coisa, que aí depois a gente monta tudo direitinho, não tem Se problema. você quer, você pode falar... Eu posso fazer a pergunta? Arrasou, maravilhoso. Ele é maravilhoso. Débora! Pode? Agora pode ser? Pode. Débora, quais são as situações em que o protocolo de BSV... Falei certo? Bom, então, Não, acho que vai lá. Débora, quais são os protocolos, ou quais são as situações onde se usa o protocolo de BSV? Qual o perfil de paciente que precisa disso e que se beneficia disso? E ilustra pra gente algum caso que você tenha tratado. Muito bem. Bom, então o BSV, que é o bloqueio simpático por via venosa, é a administração de lidocaína, que a gente pode fazer associado com algumas outras medicações também. Ele está muito bem indicado quando a gente tem quadros de sensibilização central. Tá? Então, dores nociplásticas, fibromialgia, quadros de enxaqueca, síndrome do intestino irritável, dor pélvica e algumas outras dores que o paciente vem sentindo há tanto tempo que aquela sensibilização central já torna tudo muito mais difícil para o tratamento. Eles vão se beneficiar, sim, do uso do BSV. Além da lidocaína, a gente pode associar o sulfato de magnésio, a gente pode associar a vitamina C, o complexo B, que são todas drogas que vão fazer uma adjuvância, né, vão ajudar em alguns outros receptores, né, na diminuição de radicais livres, na modulação de alguns outros receptores que fazem parte dessa condução do mecanismo de dor, tá? E também podemos associar o uso da escetamina, que é uma substância que quando usada em doses mais baixas, ele vai ter um efeito de modulação de vias dolorosas, principalmente quando a gente tem uma sensibilização central do paciente. Então, qualquer caso de dor crônica, a gente vai encontrar uma sensibilização central. Em algumas situações específicas, ele tem um benefício ainda maior, que são essas dores nociplásticas. A fibromialgia, enxaqueca, intestino irritável, dor pélvica, enfim. Isso. Mas, Aline, e como é que é isso na prática? O paciente chega e ele faz o quê? Ele vai ficar deitado, ele vai perder a consciência, ele desmaia durante o procedimento. O que acontece? Como é? Ele chega, a gente funciona um acesso venoso, monitoriza, feito com monitorização. De pressão arterial, frequência cardíaca e oximetria de pulso. Muito bem. Que é para ver se a coração está Como ok, tá se a pressão está operado, ok, e se está oxigenando, enfim. É uma Exato. segurança durante a aplicação de que você está sabendo como o paciente está durante. Sinais Muito bem. vitais. É como se tivesse, quase a liturgia do centro cirúrgico. Isso, Muito bem. exatamente. E numa bomba de infusão, porque a gente tem um tempo para administrar esse remédio, não pode simplesmente administrar. A gente tem pelo menos 40 minutos a 1 hora de administração. Então, numa bomba de infusão, eu programo aquele volume, aquela dose que eu calculei para aquele paciente.
e ele vai ficar lá recebendo a medicação bomba deitado. de infusão é um É uma aparelho maquininha que vai ficar dando girando devagarzinho. e que vai Isso. garantir que a velocidade da administração é constante. programada. É Exato. diferente de botar só na gota e ver no olhômetro lá se está Exato. pingando Sem quanto olhômetro. né? Não tem o risco de escorregar o dedo e é mais ou a menos. Né? Exato. É muito Não. preciso e muito seguro. É isso? A gente fica do lado do paciente o tempo inteiro, orienta A presença do médico o tempo todo. o tempo todo. A gente orienta quanto aos efeitos colaterais, que ele venha sentir que a gente deva ficar preocupado, então que ele deva relatar ali pra gente e fica olhando. Ele vai dormir porque dá um soninho, é um soninho gostoso, mas não é sedação. Ele dá um sono como efeito colateral das Até porque vai medicações. tirando dor. Você A vai tirando a dor, você vai dando... a lidocaína dá sono? Dá. Ah, Isso aí. eu ouvi dizer muito também que esquetamina, já acompanhei alguns pacientes, que eles podem ter alguns, mesmo sendo baixa dose, que Alguns durante a pacientes aplicação podem. tem alguns sintomas dissociativos. Já teve Sim. na prática alguma situação Já tive assim? na prática, com a dose que a gente usa aqui, raramente, eu já tive em outras situações na prática, em outro contexto, em contexto de cirurgia mesmo, essa dissociação. Tem reversão, não reversão, porque não existe nenhum reversor da ketamina em si, mas a gente consegue controlar com outra medicação, até esperar o efeito da ketamina passar. Né? Não costuma ser intenso, nem muito grave, costuma ser muito efêmero, assim, não. E a gente orienta o paciente quando ele sabe que aquilo pode acontecer, também é mais fácil de lidar, ele não fica tão assustado. E tem pode ser paciente que tanto vem uma- buscar esse efeito, fala que eu quero tomar ketamina porque eu quero sentir Eu um nunca barato. peguei. Nunca Ou pe- pelo menos me enganou. Na Revelado, né? Na Só se verdade, tem velado, quando a gente avalia o paciente, até para ver se ele tem indicação ou não, a gente toma o cuidado de uma forma ou de outra, pela nossa experiência, de ver se é um paciente que já teve alguma história de adição, se é alcoolismo, que hoje em dia se chama de etilismo, que se já usou alguma droga no passado, para ver se não busca isso, né? Nós aqui do Centro Coletivo, a gente também trabalha com cannabis, né? A gente também trata com cannabis. A gente toma cuidado em tudo, porque assim, os nossos medicamentos, quando dados da forma que a gente dá, com critério, mas não vai dar, a gente está muito seguro em relação a isso, a gente não tem nenhum paciente que virou adicto, né? Mas... Nesse, como você perguntou especificamente da ketamina, nunca tive. Mas já tive bastante em relação aos opioides, né? Mas, assim, é difícil na primeira consulta detectar isso, mas depois você vai percebendo alguns indícios que a pessoa vem somente buscar o opioide e não quer ser tratado, né? Que vem aqui buscar tratamento. Às vezes até tem indicação, mas percebe que o perfil abusivo ali é muito maior do que... Isso eu peguei mais no hospital do que em mas clínica. eu já peguei. E aí tem estratégias para também escolher o fármaco de acordo para minimizar Com esse perfil. risco, Ah, né? sim. Você usa O mais opioides de seguro. longa duração, você Exato. controla a dose que dá para a pessoa, enfim. No Brasil tem buprenorfina, Tem. Buprenorfina que é uma forma também de evitar o abuso. Inclusive né? é usada para tratamento de abuso. Exatamente, né? é usado para Sim. desintoxicação do dependente de opioide, né? Eu uso muito o RT, aquela calculadora, né, do Opioid Risk Tool, que você vai colocando, né, a idade, o sexo do paciente, se ele tem um histórico familiar ou próprio de abuso de álcool, de drogas lícitas ou ilícitas, se tem algum histórico de doença mental, e isso dá pra gente uma porcentagem ali que indica Uma a chance. chance do O pessoal está entendendo que calculadora é como se fosse aquela Mas coisa. ele é quase como se fosse quase mesmo. como se fosse, É um, né? é um programinha, você É um vai programa marcando, que você vai anotando exato, e ele faz aí um ele cálculo faz do o cálculo risco do uso se- abusivo do uso de abusivo ou não de opioide, e Exato. portanto pode chegar num índice de contraindicação, como um índice de uso com cuidado, Exatamente. quanto numa situação em que vai falar, poxa, esse paciente Dá pra usar mais tranquilo. posso ficar muito mais Exato, tranquilo exato. dentro. Direciona também qual opioide que a gente escolheria. Né? Isso. Se eu posso usar um opioide que tem algum risco maior de adição, mas aquele paciente não tem o perfil, então tá tranquilo pra gente usar naquele período mais curto de tempo. Né? O que é esperado do tratamento? Quanto tempo de tratamento? Quanto tempo vocês acham? Na primeiro atendimento ele já vai sentir melhora? Quanto de melhora? Qual é a expectativa em relação ao tratamento com a ketamina? Como é que está de tempo? Espera só um pouquinho. Como é que está de tempo? Tá bom? Quantas horas são? Faltam 5 minutos para sua paciente. Tá bom. O paciente ele já percebe uma melhora logo na primeira aplicação. É claro. Volta a pergunta. Tá bom. Volta a pergunta que ela fez só para poder... Sim, então, em relação ao uso da acetamina na infusão, no protocolo de infusão de acetamina, a gente já espera uma melhora dos sintomas logo na primeira administração.
Essa melhora, ela vai sendo gradativa e cumulativa à medida que as sessões vão sendo realizadas. Mas já na primeira, a gente já tem algum grau de resposta sim. O paciente dificilmente sai sem efeito benéfico algum. A mesma coisa do BSV, o bloqueio simpático venoso, quantas sessões são necessárias, ou em geral o protocolo é mais ou menos quantas sessões para ver uma melhora, é mantido isso, ou existe a manutenção, uma fase de manutenção dessas infusões para que permaneça sem dor, como é? Existe a diferença do protocolo para dor e o protocolo para depressão. Para dor, se você faz de 4 a 5 sessões, uma vez por semana, você vai vendo que esse paciente, por exemplo, na primeira sessão ele melhora por tanto tempo, na segunda sessão esse tempo é maior, depois nas terceiras você vai vendo que esse tempo vai se prolongando. Então 4 a 5 sessões para você tirar justamente o que você falou, aquela sensibilização central. É como se você fizesse um reset. A pessoa passa a ser mais sensível menos sensível. Não. Aos medicamentos. Mais Ou sensível seja, os medicamentos que antes não estavam mais funcionando passam a funcionar melhor. Exatamente. Ela vai passar a responder melhor. Porque ela tem um foco de dor que já não está mais tão iminente, porque você tem toda a sensibilização, então ela fica toda dolorida, com uma hiperalgesia generalizada. A gente consegue, eu uso muito o termo enxugar a dor para a região de origem, e assim a gente conseguir localizar, topografar a dor para tratar melhor. Interessante isso. Até porque, às vezes, aí pode falar, Débora, que eu sei que você ama intervenção, até porque, às vezes, a gente consegue enxugar, como a doutora Aline falou, e vamos supor, e sobra alguns locais específicos de dor, aí a gente pode bloquear eventualmente essa dor. Né, que aí é um bloqueio diferente. Que o paciente, quando ele chega sensibilizado, a gente nem sabe onde. Às vezes é uma bagunça tão grande, coitado, ele chega com tanta não sabe nem tanta dizer aonde dói. Não, você pergunta assim, aonde dói? Ele fala, não, doutora, peraí, cabeça aos só pés. não dói o fio de cabelo. O paciente fala, é mais fácil te dizer aonde não dói. Isso é comum e engana-se você, porque tem paciente que tem dor, inclusive ele fala, dói o cabelo, é quando dói o couro cabeludo. Mexer no cabelo dói. Mexer no cabelo dói. Eu já tive aquelas gripes que fica doendo até o cabelo. Então, você faz que o cabelo não dói, o cabelo dói, sim. Não que o cabelo não dói, mas tipo, nossa, às vezes é herpes zoster em área de, nossa senhora, é cruel com o paciente. O uso do BSV com a ketamina, ele pode diminuir a necessidade de medicações, ele fazer um controle com o BSV e precisar de menos medicações por um longo período, ele pode beneficiar o paciente, o enxugar. Certamente, né? Então, volta. Podem falar vocês. Inclusive, fazendo o uso do BSV, a gente pode ter uma redução tanto do número de medicações que o paciente está fazendo uso, quanto das doses das medicações. Porque dando essa enxugada na dor, a gente consegue ter uma melhor resposta dos medicamentos orais, né? E a gente acaba tendo, com isso, uma menor necessidade de medicações e de associações das medicações. Então, assim, o paciente fica com menos remédio. Quais os pacientes que eu vou pegar no pé da Aline. Ai, cacete. Fala, mulher. Os pacientes que mais têm a indicação, o que você acha que os pacientes que podem ouvir e acharem que podem se enquadrar nesse contexto do uso do BSV? Os pacientes que têm mais indicação para o BSV são aqueles pacientes que têm a dor mal controlada, ou seja, uma agudização da dor, ele tem uma dor muito intensa, difícil de ser resgatada com medicamentos, ou paciente com dores que a gente diz que antigamente eram chamadas de disfuncionais, hoje são as dores nociplásticas, como a fibromialgia, a enxaqueca, dor pélvica crônica, que são doenças que a gente não acha um mecanismo da dor palpável, né? Então ela tem distúrbio da sinalização da dor. Então a gente consegue fazer essa dessensibilização para esse tipo de paciente. Chega, né? Alegria. Bom, quero que o Cláudio finalize falando assim, Cláudio, reforçar que o paciente pedir ajuda é sinal de força e não de fraqueza. Sim. Tá? Então, peraí, deixa eu formular uma pergunta.
Bom, gente, a gente está chegando aqui ao final de mais um Pode Aliviar, né? Poderíamos ficar dias e dias com o Cláudio, ele vai voltar, quer queira ou quer não queira, porque a gente pega ele aqui no final do corredor fácil. Não tem jeito. Eu não tenho nem como desviar, né? Para chegar no meu consultório eu tenho que passar em frente pelas dela. meninas, né? Então Eu sou capturado ainda. Então, Cláudia, eu queria só que você reforçasse procurar a ajuda de um psiquiatra, né? Procurar ajuda psicológica. Isso é um sinal de fraqueza? Não, é um sinal de coragem. Né? É preciso muita coragem para admitir quando a gente não está bem. Eu falo até uma história pessoal, muitos pacientes já ouviram isso, né? Eu estava no meio da faculdade, né, 3º para o 4º ano, e aquela coisa, né? A gente estuda medicina, a gente acha... eu tive uma fase complicada, né? Porque a gente acha que a gente pode tudo, né? Que a gente tem... né, todo o poder do mundo, que a gente vai ser médico, nossa, nós vamos resolver os problemas, será Deus no céu e a gente na terra. E aí a vida quebra nossas pernas, né? E eu fiquei durante um bom tempo somatizando, né? Eu tive um transtorno somatoforme gigantesco durante o meio da faculdade. Eu tinha aula e eu sentia o sintoma da aula, qualquer aula, qualquer coisa que eu assistisse, qualquer coisa. O que eu fosse, eu passei na gastro, eu achei que eu tinha câncer de estômago, eu passei no outro lugar, eu achei que eu tinha, sei lá o que, tudo, e eu tinha, de fato, eu posso dizer claramente, porque foi no meu corpinho aqui, eu tinha diarreia, eu tinha calafrio, minha temperatura ia para 37 alguma coisa, que não é febre, né, mas é aquela coisa da reação do corpo. Eu perdi peso, e aí eu tinha náusea, e eu fiquei quase um ano, né, passando mal, e tentando achar, e fazia exame, ia nos professores, eu tenho isso, eu tenho aquilo, o cara examinava, não, você não tem nada, tal. Não, eu achava que ele estava errado, eu devia ter a doença do rodapé do livro que nem ele sabia o que era, né? E o que eu tinha? Tive uma depressão. Eu estava, na verdade, com humor deprimido, e essa foi a forma como eu deprimi, né, naquela época. E a coisa mais corajosa que eu fiz foi descer do salto alto, dobrar o joelho e pedir ajuda, né? Foi quando eu comecei, então, a realmente entender o que eu tinha e fui fazer psicoterapia, tomei antidepressivo na época, e isso foi ótimo para mim, né? Na verdade, eu acho que tinha aquele Cláudio que estava surgindo naquela época, era um ser humano que com certeza eu não ia ser amigo dele hoje, né? Então eu posso dizer que isso mudou a minha vida. Então, tenha coragem, né? Sinal de força, não sinal de fraqueza, admitir que não está bem e deixar alguém cuidar de você. Eu acho até que todo médico devia, antes de ser médico, ser paciente, né? Passar por alguma situação em que entenda qual é o lugar do doente. Isso sim faz alguém realmente ter a vocação da nossa profissão. Então, tenha coragem. Gente, sensacional. Acho que eu não tenho mais nada a dizer a não ser muito Obrigada. obrigado. Sensacional. Mas é isso, é uma verdade. Muito obrigada. Sensacional. Obrigada a todos, e vamos esperar o Cláudio de novo aqui com a gente. Que a gente vai pegar ele no corredor, não se preocupem. Adorei.